É, Gostaria de agradecer ao convite do professor Jandier e comissão organizadora da quarta semana de Meio Ambiente da Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima, que este ano vem com o tema Meio Ambiente em Tempos de Pandemia. É relevante discutir essa temática, já que é um problema de saúde pública, né, a pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, que vem assolando aí o mundo desde o início deste ano. E discutir meio ambiente também passa pelas questões de saúde, né, passa pela questão da qualidade de vida, passa pelo bem viver, o bem-estar das pessoas, da população. Né? Por mais que seja um tema complexo, porque estamos vivendo essa problemática na saúde pública brasileira, seja nas políticas do governo federal, dos governos municipais, do governo estadual, né? Vidas são ceifadas, né? A média e alta complexidade, no caso em Roraima, estamos com um único hospital, né? Que é o conhecido HGR, e isso entristece muito a nós, roraimados, aos roraimenses, a população que aqui vive nesse estado. Então, se a gente pensar os dados de ontem, né, divulgado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, são 188 óbitos. Isso os casos notificados. E a subnotificação, com mais de 6.500 casos positivos. Bom, para a gente iniciar essa reflexão, né? E aí eu delimitei a minha reflexão, a minha análise dentro desse contexto do meio ambiente da escola agrotécnica, com a temática a questão da Covid-19 no contexto dos povos indígenas em Roraima, desafios e perspectiva. Não se pode falar de meio ambiente, não pode se falar dessa questão sem estivermos falando das populações tradicionais. Neste caso aqui a gente vai enfocar os povos indígenas. Nesse processo histórico de dominação cultural, de luta, expropriação dos seus territórios tradicionais, né, de resistência, hoje no contexto da etnologia indígena, né, da etnohistória, Roraima entra no censo demográfico, no censo populacional, tanto nos dados oficiais do IBGE como também da FUNAI, com a presença de 10 etnias nesse estado. Né? A de maior número populacional são os Macuxi, depois vem o povo Apixana, depois vem Taurepã, Uaiuai, Ingaricó, Patamona, Sapará, Iecuana, Yanomami, Uaimiri Atruari e outros, né, que estão aí no processo de etnogênese, no processo de reafirmação, povos que não têm fronteiras. Se você pegar os Ingaricó, você tem aqui, tem na Venezuela, né, que são os Pemons, assim como os Taurepã, né, Pemon. Desses 10 povos indígenas, 9 são do grupo linguístico Tupi, como foi classificado, né, a família Tupi-Guarani, né, aliás, retificando, né, são do tronco Caribe, né, estava aqui viajando pelo Nordeste, lembrando dos Tupinambás e tudo, né, são todos do tronco Caribe, com exceção dos Wapixana, que os linguistas, né, na sua estrutura de morfologia, foi classificado como Aruac. E os Yanomami, né, que são da língua Yanomami, família Yanomami, que tem os seus subgrupos como Sanumá, né, como Minã e tantos outros. Então é muito importante a gente conhecer um pouco essa questão sociocultural dos povos indígenas, né?
os seus costumes, suas tradições, a sua cosmologia, a forma de se relacionar com o meio ambiente, né? Com seus mitos de criação, né? Com a sua forma, né, de se apropriar da natureza para o seu bem-estar, como a gente chamava em outros momentos na antropologia, a sua sobrevivência física e cultural, né? Em tempos que a fartura era bem maior, como a caça, como a pesca. Entretanto, com o processo de expansão do capitalismo, de expropriação dos territórios, esse vai tendo uma escassez, né, desses bens alimentícios naturais, porque os povos vão ficando confinados, né, vai se criando os territórios delimitados, né, mesmo que seja um reconhecimento da Constituição Federal de 1988, o artigo 231, que reconhece a tradicionalidade de ocupação, mas acaba sendo determinado um território específico para a sua sobrevivência, né, física e cultural. Então, hoje o estado de Roraima tem 32 terras indígenas, onde vive aproximadamente 70 mil indígenas dessas etnias aí que eu falei. Só o de Ceilerte são 52 mil pelo último censo, né, da saúde indígena, e mais 20 e poucos mil no Yanomami, né? Claro que tem os que vivem do outro lado, no Amazonas, né, em São Gabriel da Cachoeira, e Santa Isabel do Rio Negro, aliás, e Barcelos, né? Então, esse censo, mas a grande maioria é do estado de Roraima, terra indígena Yanomami, que também tem os Ecuana, conhecidos como os povos da floresta, assim como os Waiwai, no sul do estado, que tem a terra indígena Waiwai e a terra indígena Trombetas Mapoera, que faz divisão com o estado do Pará e também Amazonas. Então, é muito importante que a gente possa contemporaneizar esses dados, conhecer como vivem esses povos, a sua luta pelo direito à saúde, a sua luta pelo reconhecimento dos seus territórios tradicionais, o direito à educação diferenciada. Então, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista dos direitos, né, nesta política indigenista brasileira, houve um avanço considerável, né? Ao você ter uma legislação específica para reconhecer os povos tradicionais deste país, no caso, os povos indígenas. E isso é um ganho social, político, econômico, cultural, ambiental para o Estado brasileiro, né? E isso se deu também com a própria ratificação da 169, da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, onde reconhece aos países independentes a autonomia, a autodeterminação desses povos. Então a gente pode falar hoje que o Brasil é um estado pluriétnico, né, na sua sociodiversidade, nessa questão étnico-cultural, né, com mais de 300 povos, mais de 200 línguas diferentes. E Roraima tem uma boa representação nos dados absolutos, em torno de 13% da nossa população é indígena. Claro que esses números podem estar mudando por conta do fluxo migratório. Hoje tem também a questão dos Uarau, dos Niapá, que são esses dois grupos étnicos da Venezuela, que também está nesse contexto migratórios, que vivem ali no ginásio, né, na Pintolândia, a grande maioria desse grupo, e outros estão no Nova Canaã, né, em outros abrigos improvisados, né, mas que também a gente tem que ter esse olhar para estes povos que migraram e estão hoje em Roraima, que também faz parte, que já está no território brasileiro como um todo, né, que já se encontra no Nordeste, no Sudeste, no Sul do país, né, o conhecido como povos da canoa, né, esse povo que veio aí da Venezuela. Então,
Então, eu queria contextualizar, né, essa primeira parte em termos de dados, em termos de número, quem são os Macuxi, né, vive nessa grande área chamada do lavrado, né, na linguagem coloquial, que é as nossas savanas, né, dentro da grande terra indígena Raposa Serra do Sol, né, mas tem também na região Serra da Lua. Então, o movimento indígena de Roraima trabalha com etno-regiões, né, sejam elas sociais, políticas e culturais, em torno de 12 etno-regiões. Né? Então, você tem a região da Serra da Lua, que fica os municípios de Bonfim e Cantá. Você tem aqui a região do Tabaio, Murupu, e agora aqui foi reconhecido em março Alto Caomé, que pega tanto Boa Vista como o município de Alto Alegre. Você tem a região do São Marcos, que é classificada Alto São Marcos Pacaraima, Médio São Marcos ainda Pacaraima, e Baixo São Marcos, que é o município de Boa Vista. Você vai ter da região, no município de Normandia, a região da Raposa, do Baixo Cotingo, e a região das Serras, no município de Uraimutã, e a região do Surumu também, ali na região, município de Uraimutã. Então você tem essas etno-regiões, além da região Uaiuai, no sul do estado, e também os Yanomami e Ecoana, dentro da terra indígena Yanomami. Então, é nessa estrutura que o movimento se organiza para, nas suas regiões, nas suas assembleias, discutir as políticas indígenas, quais são as perspectivas, quais os desafios na luta em defesa dos seus territórios e também dos seus direitos sociais e coletivos, como melhorar a saúde, né, diferenciada, a educação. Então, a minha primeira parte foi trazer essas informações demográficas, socioculturais, em termos de dados e números do estado do Roraima em relação à nossa diversidade étnico-cultural dos povos indígenas, né, que estão aí distribuídos nessas 12 etno-regiões, né, nesses 32 territórios reconhecidos pelo Estado brasileiro. Tem alguns pedindo revisão, né, e outros ainda no processo de reivindicação. Se a gente pegar aqui na região do Murupu, né, a comunidade conhecida como... me fugiu agora o nome, perdão para vocês, né, o nome dessa comunidade bem próxima aqui, e que estão aí para realmente defender, e ao mesmo tempo são áreas que acabam sendo, nesse contexto de unidade de conservação, né, em alguns momentos se faz sobreposição, como o caso do Parque Nacional do Monte Roraima, mas essa questão já foi resolvida, e tantas outras áreas. De qualquer maneira, as terras indígenas, enquanto territórios tradicionais dos povos indígenas, também têm o seu papel de proteção, de preservação e de equilíbrio dos ecossistemas do meio ambiente, né, diretamente nesse aspecto de defesa e de proteção. Pensando agora no segundo tópico da minha fala, que é o campo da saúde indígena. Para falar da Covid-19, a gente tem que contextualizar a questão da saúde indígena. Nos anos de 1960, 1970, né, do século XX, a saúde indígena ela era muito pontual. Os estudiosos, a literatura vai chamar isso de equipe volante de saúde, EVS. Eram equipes que iam da FUNAI, né, nos aviões da Força Aérea Brasileira, muitas vezes, para fazer trabalhos pontuais em alguns territórios indígenas da Amazônia, né, do próprio centro-oeste ali de Mato Grosso. E isso era algo que deixava muito a desejar, né, nessa política indigenista no campo da saúde. Então, os anos
de 1980 marca as primeiras conferências. Já tinha um movimento sanitarista bem anterior a essa questão, mas eu prefiro fazer esse recorte a partir dos anos 60, que é também quando o movimento indígena começa a se organizar nas suas regiões, em suas assembleias, também para pensar a retomada dos seus territórios e a luta dos seus direitos. E nas conferências, né, nacionais de saúde foi se pensando, discutir também a saúde indígena. E aí, em 1986, né, numa dessas conferências, se pensa também a questão da saúde indígena. E assim vem na segunda, em 93, e nasce em 96 a primeira experiência nesse modelo que nós chamamos de distritalização da saúde indígena, o Distrito Sanitário Yanomami. Naquele momento era só DSY. Então foi a primeira experiência, né, em 1996 com os Yanomami nesse aspecto, e já vinha se discutindo, né, com os indigenistas, com os antropólogos, com o próprio protagonismo indígena, modelos de atenção básica, diferenciada em atenção a essas populações. E a partir dessa experiência dos Yanomami, nasce o que nós chamamos de subsistema de atenção à saúde das populações indígenas. Então, em 1999, o SUS sofre com uma emenda, né, por meio de lei, criando o subsistema de atenção. E esse subsistema, o seu modelo vai dar-se-á pelos distritos sanitários. Naquele mesmo momento é criado, levando em consideração o perfil epidemiológico das populações indígenas, levando em consideração a sua distribuição socioespacial, a sua história de contato, a sua realidade sociocultural, o Brasil ficou dividido em 34 DICEIs. E se pegar no caso Roraima, é o DICEI leste de Roraima, que pega toda essa região do noroeste e do norte, e o DICEI Yanomami e Ecoana. Então você tem no estado 2 distritos para atender aproximadamente essas 70 mil pessoas, né, dessas diferentes etnias. Se você pegar o caso do Amazonas, você vai ter naquele estado, pela sua distribuição geográfica, 62 municípios, mais de 100 povos diferentes, são 7 distritos no Amazonas. Eu trabalhei no DICEI Manaus, né, nos anos 2000, 2001, né, como coordenador de programas no convênio COIAB e FUNASA. Então a gente tem, né, e eu capacitava toda a equipe multidisciplinar, né, além de capacitar também no DICEI Parintins, né, atendendo os povos do Baixo Amazonas. Então a gente, para mim é um pouco familiar falar de saúde indígena pela própria experiência profissional que começou em 2000 no DICEI Manaus. Então, essa política ela vai sendo aprimorada, né? Então, se cria os distritos, e aí em 2000... E aí, naquele momento, se trabalhava FUNASA e FUNAI. Não, e com isso, se descentralizou e focou só na Fundação Nacional de Saúde para fazer esse atendimento, né? E nesse processo todo, o movimento indígena vinha na sua 4ª Conferência Nacional, né, de Saúde Indígena. E em 2010 cria-se a SESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, com sua autonomia administrativa e financeira, para fazer esse trabalho. Então ela sai do campo da FUNASA para essa secretaria, né, na estrutura do Ministério da Saúde, né, para realmente estar aí cada vez mais fazendo atenção básica por meio dos postos de saúde, que nós chamamos hoje Unidade Básica de Saúde, pelos polos base. Esse é o fluxo, né, a comunidade com a sua UBS. Numa determinada região você vai ter um polo base com a equipe multidisciplinar para poder encaminhar para a média e alta complexidade, seja no município mais próximo ou não. No caso de Roraima, a grande maioria, por exemplo, se você pensar polos base na região das Serras, né, alguns vão para a unidade de saúde de Uraimutã, mas a grande maioria já vem para
para a média e alta complexidade em Boa Vista. E no Cine tem todas as especialidades, né? Outras já tem que fazer fora do estado, né? Que nós não temos todas as especialidades nessa alta complexidade, né? Então vai para São Paulo, vai para Brasília. Então o investimento, né, na nossa realidade de Amazônia, e às vezes o Ministério não entende, né, hora voo, essa questão toda por conta dessas singularidades das comunidades dos territórios indígenas, né? Então o investimento ele tem que ser bem maior em relação à região do Nordeste, que você faz tudo terrestre, né? Manaus você faz tudo fluvial na grande maioria ou aéreo, né? Nesse aspecto. E Roraima também não é diferente, tem região também que nós chamamos hora voo para pensar o Plano Distrital de Saúde Indígena, né? Que é aprovado no CONDISE, no Conselho Distrital de Saúde Indígena, tem o Plano Local de Saúde, o Plano Distrital, e isso é um trabalho bastante participativo, porque o controle social dos povos indígenas, ele é muito presente, ele é firme no monitoramento, na supervisão, no acompanhamento, né? Então, os povos indígenas têm muito a nos ensinar nessa questão. E nesse aspecto do meio ambiente é que vem o uso dos recursos naturais para o seu bem-estar, né? No campo da medicina tradicional, como é que se aproveita os conhecimentos que detêm determinadas plantas para o tratamento de um processo de adoecimento, né? Os processos de saúde e doenças, os processos de adoecimento. E o desafio da saúde indígena foi dialogar o que nós chamamos esses conhecimentos técnicos tradicionais, os conhecimentos ocidentais, com os saberes tradicionais indígenas, ou como está aí nos livros, né, a medicina tradicional indígena, que em alguns momentos era impactante, né, do ponto de vista de um profissional de saúde que é formado num contexto hospitalocêntrico, num contexto da disciplinaridade, e lidar com essa diversidade. No início, nós tínhamos muito conflito dos profissionais de saúde com os povos indígenas. Claro que hoje existe conflito, mas eu estou falando isso em 2000, há 20 anos, né, era uma outra realidade, né? 20 anos depois, os conflitos são de outra ordem, né? Não mais só do ponto de vista da empatia da equipe de profissional de saúde em relação aos povos indígenas. Por isso que veio a capacitação com noções de antropologia, de saúde indígena, porque naquele momento os próprios desenhos curriculares das universidades não trabalhavam com essa diversidade. Você não tinha a disciplina de educação escolar indígena no curso de pedagogia. Isso foi entrando a partir do momento também que vai se tendo essa diversidade de povos, de conhecimento, para que um profissional vá lidar com essa diversidade no contexto das políticas públicas. E assim também foi o curso de enfermagem, né? Lá no Amazonas, a UFAM, né, na escola de enfermagem, implanta a saúde indígena no currículo. Assim também em medicina, porque você vai ter um egresso que precisa lidar com essa diversidade sociocultural, né? E também com a odontologia. A nossa equipe no DCI Manaus eram um médico, 6 enfermeiros, 3 dentistas, eram 30 e tantos profissionais de enfermagem, mais de 100 agentes indígenas de saúde, agente indígena de saneamento, agente indígena microscopista. Então, assim, essa é a política de uma equipe multidisciplinar de saúde, né? E aí é o papel que tem o Ministério da Saúde também, quando dá pequenos incentivos aos hospitais nos municípios, porque o primeiro fluxo saindo do polo base é no município. Então, as prefeituras também recebem incentivo para os insumos hospitalares, né? Naquele momento eu recebi até para fazer a saúde bucal. Claro que hoje ela está restrita totalmente dentro da equipe multidisciplinar. Tem o cirurgião dentista, né? Tem o odontólogo para fazer esse trabalho dos 7 eixos da saúde: saúde do homem, da mulher, da criança, do jovem, né? A saúde indígena, enfim, a saúde bucal nesse aspecto. Então, essa é a contextualização histórica populacional, que é muito importante, e
eu tentei agora nessa segunda parte me referir apenas ao aspecto da saúde indígena. E aí hoje a realidade é essa, né? Há retrocesso dessa política no sentido de querer levar a saúde indígena para o campo só da Secretaria de Atenção Primária. Houve uma resistência muito grande, com isso o Ministério da Saúde recuou, porque o movimento foi para a rua, fez greve, fez pressão, fez mobilização aqui em Roraima, em frente às sedes dos distritos sanitários, que seria um retrocesso esse modelo que foi conquistado historicamente da distritalização da saúde indígena, trazer tudo para o campo da atenção primária, num sentido bem homogeneizador e não levar em consideração a especificidade cultural brasileira, né? Então isso o Ministério recuou e a CESAI continua, não foi extinta, assim como também os modelos de distritalização da saúde indígena. Bom, nós temos no plano plurianual o orçamento para fazer esse trabalho, né? Claro que a burocracia estatal, às vezes, ela é mais lenta e o modelo ainda hoje precisa ser melhorado, que é das conveniadas, que é um trabalho terceirizado. Isso, às vezes, fragiliza, né? Porque você tem rotatividade de profissionais, não são servidores públicos, são funcionários de conveniada que são contratadas para fazer esse trabalho de atenção básica nas comunidades indígenas. Então essa é uma das críticas que às vezes a gente ainda não superou, que é ter uma certa segurança com relação a esse modelo de contrato, mas é o que ainda está presente no âmbito do Ministério da Saúde, né, para a contratação de conveniadas para fazer o atendimento da saúde indígena. Chegamos na terceira parte, que é o que eu coloco, né, a questão da Covid-19 no contexto, né? E isso realmente foi um problema, porque o governo federal ele retardou, né, a seguir aos protocolos da Organização Mundial da Saúde, né? Então, acreditando que seria apenas um vírus como outro qualquer, e não um vírus que está em estudo, que está sendo investigado para pensar a vacina, para pensar uma imunização no futuro da população no mundo. Então, com isso, e o próprio contato também fez com que o vírus chegasse muito rápido nas comunidades indígenas. As medidas, né, do governo federal, seja para a sociedade brasileira como um todo, seja no campo da saúde indígena, elas foram, eu diria, tardias. Entretanto, claro que a gente não pode ficar de braços cruzados nesse aspecto, né? Então, foi-se criado, do ponto de vista de pensar a urgência de aquisição de insumos, né, os chamados EPI, né, ou seja, os equipamentos de proteção individual. Como você pode garantir uma equipe multidisciplinar em saúde se não tem EPI? Então, para justamente essas pessoas chegarem imunes nas comunidades, não levar o vírus para as comunidades, né, com todos os procedimentos de biossegurança, álcool em gel, o álcool 70% e mais os demais insumos nesse processo todo, além do próprio processo de esclarecimento, de orientação para aqueles povos que são monolíngues, que não são dominantes da língua portuguesa. Você entendeu quais as consequências que o novo coronavírus traz do ponto de vista se não tiver uma higienização, do ponto de vista se não lavar bem as mãos, ou seja... E é triste, né, do ponto de vista que foi muito rápido, só para eu ter um exemplo aqui para vocês, né, o distrito, né, leste de Roraima, de Sei Leste, onde eu recebendo informação da própria equipe, né, do boletim, nós estamos até ontem, 10 de junho, 133 casos confirmados só no Sei Leste. Eu não estou com os dados aqui do Sei Yanomami. E com cura clínica 27 e 8 óbitos, né? Então isso é alto diante do contexto que historicamente os povos indígenas têm um perfil epidemiológico diferenciado, né? Então com certeza o vírus se tornando comunitário, os problemas são maiores, porque a circulação ali dentro da comunidade ela é muito mais rápida nesse sentido. Então aí foi que o movimento indígena, o Conselho Indígena de Roraima,
criou as barreiras de vigilância sanitária indígena, né? Em torno de todas as regiões tem barreiras, com mais de 30 comunidades com barreiras fazendo esse controle de entrar só carros do Ministério da Saúde, no caso da CESAI, do DICEI, ou atividade da FUNAI, do Exército Brasileiro, da Polícia Federal. Enfim, tem as medidas de segurança, claro que não é um lockdown 100%, mas já tendo um controle de quem deve entrar na comunidade e fazer o trabalho de borrifação, né, de higienização, de pulverização desses veículos. Aí você falta essas bombas, né, falta os insumos para fazer esse trabalho, digamos, de prevenção para que o vírus não entre na comunidade. E aí tá aí os dados, né, quer dizer, a gente fica triste porque houve, digamos, foi tardio as medidas, né? Agora que o Senado vai discutir um plano emergencial de ajuda também às populações tradicionais, né? Incluindo os quilombolas, o extrativista e dos povos indígenas. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas agora que foi para o Senado Federal, né? Porque tem que ter políticas de como é que esses povos vai ter acesso aos insumos e aos gêneros alimentícios para poder não vir para a cidade, evitar o deslocamento, a circulação, ter uma circulação mínima, mas endógena, não exógena, para que esse vírus ele não possa trazer danos maiores, né? Porque é preocupante já. A gente teve o caso de Yanomami, que foi de conhecimento, né, do DICEI, né? Yanomami, e tem já 8 no DICEI. Isso os dados oficiais. E os subnotificados, seja de óbito, seja testado positivo. Então, assim, discutir a questão ambiental passa também por esses aspectos de prevenção, por esses aspectos de como lidar nesse momento agora de pandemia, para que a questão da Covid-19 ela possa entrar num processo de achatamento e não num processo ainda de crescimento, como está ainda, né, o nosso estado como um todo. E é preocupante porque o hospital de campanha não foi inaugurado ainda. E foi uma luta também para esse hospital de campanha a gente convencer ao major, o general, para ter também leitos para os povos indígenas, diante dessa situação que vive hoje o Estado, né? Então, a gente espera que seja inaugurado o mais breve possível. Então, as perspectivas nesse caso é de que é importante o lockdown das comunidades indígenas. É imprescindível que os DICEI possam levar gênero alimentício com as cestas básicas higienizadas para ser entregue para essas comunidades nesse auxílio emergencial, também com a FUNAI, com o Exército, né? A própria universidade vem fazendo o seu papel, a Universidade Federal de Roraima também nesse aspecto, para que a gente possa, de proteção, nessas medidas, digamos, de evitar a proliferação do vírus, é importante que se leve agora com todos os procedimentos de biossegurança, seja o motorista que vai, seja um profissional de saúde que vai, seja um agente público, a própria higienização do veículo, para que a gente não possa estar levando o vírus, né, para as comunidades, o novo coronavírus, e assim a gente tenha um aumento maior de casos da Covid-19, né? Nós, nesse aspecto que é importante se pensar. Os desafios são muitos, né? Então, agora, ontem mesmo, o próprio Conselho Indígena de Roraima, com o apoio da universidade, circulou já panfleto em línguas indígenas. Isso, sim, é um trabalho importante de orientação, né, para que as pessoas que são monolíngues nas suas línguas indígenas possam entender o que é o novo coronavírus, quais são os problemas que a Covid traz, né, para que se evite óbitos nesse aspecto. É um material muito rico, muito importante, né? Isso pode depois, já está aí nas redes sociais, esses folders nas línguas indígenas, que foi feito pelo Conselho Indígena com o apoio, né, da Universidade Federal de Roraima nesse aspecto. A gente também fez vídeos,
né? O Instituto Enxiquirã também trabalhou com vídeos, vem esse trabalho sendo coordenado pela professora Nanda Machado, dentro do grande programa que a universidade criou. Nós temos o programa Enxiquirã, que é o projeto AK na língua macuxi, AK quer dizer cuidado. Então, o projeto Cuidado está dentro do programa de ação da universidade, com essas ações que vem sendo feito, né, coordenado pelo professor Iseu, pelo professor Luiz Felipe, na parte de agroecologia, pela professora Nanda, com informação, documentação. E a gente agora vai estar lançando também uma campanha de arrecadação de insumos para que a gente possa também estar colaborando com essas comunidades indígenas, né? Seja com doação de tecido, elástico para confecção de máscara, de insumos para a gente também estar produzindo álcool, né? E gêneros, né, alimentício, material de higiene e limpeza, né? São ações humanitárias imprescindíveis. É o momento que nós temos que criar um pacto federativo de solidariedade federativa, no caso, um pacto federativo de solidariedade em atenção aos povos indígenas, às populações que estão em vulnerabilidade social. É o momento da gente se reinventar como homens sapiens, como pessoas nesse processo. Então, qual o ensinamento que essa pandemia pode deixar para a humanidade, para os gestores, para as pessoas, do ponto de vista de solidariedade, do ponto de vista de planejamento das suas ações frente aos problemas que podem surgir, no caso, como agora está sendo a pandemia. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês que estão participando dessa quarta semana do meio ambiente da EAGRO, que a gente tem que se fortalecer enquanto uma grande sociedade, né, de defesa e proteção de todos. É dar as mãos mesmos, independente da sua concepção religiosa, da sua concepção política, porque se não for assim, nessa solidariedade, a gente vai ter problemas maiores. Então, é essa mensagem que eu queria deixar, e sucesso neste evento, e são essas reflexões, esses dados, informações que eu queria trazer para esta quarta semana do meio ambiente da EAGRO UFRR. Muito obrigado.